Sejam bem-vindos a mais um Book Free Brain entre a espada e o cajado. Hoje a gente vai conversar aí das páginas 206 até 306 desse livro, né? Que é o livro de volume único. Tem também a versão com 4 livros, então a gente finalizou essa semana o primeiro livro e já lemos 4 capítulos aí do segundo, né? O Brunão mostrou aí. Então, Brunão, você, como sempre, contextualizando para a galera, o que conta a história aí das Brumas de Avalon? Boa noite, pessoal. Bom, As Brumas de Avalon conta a história de Arthur, né, do rei Arthur, só que pela ótica das mulheres que participam da vida dele, né, desde a mãe, irmã, tias e por aí vai. Exatamente, e aí pega ali desde antes, né, da vida de Arthur de fato ser concebida, né, ele aparecer na história, então vem contando um pouquinho antes ali de alguns fatos relacionados à mãe dele e como que a mãe dele acabou casando ali com o grande rei. Mas aí, enfim, para quem quiser saber mais, vocês precisam adquirir o livro, ler, porque nem essa ideia aqui. A ideia é que a gente traga os principais pontos, né, que eu e o Bruno viu aí durante a semana, e a gente vai fazer alguns comentários aqui, tecer algumas reflexões, né? E Brunão, o meu primeiro ponto ali dessas 100 páginas aproximadamente foi, mais uma vez, Viviane, a brasileira dessa história, né? Viviane não tá nem aí. Viviane é muito é muito nome assim de pessoa que faz intriga em novela, né? Viviane. E ela não tá nem aí pra dor da Morgana, né? A gente viu ali no final das 100 páginas anteriores, né? Que a Morgana, por conta da ordem, né? De Viviane, ela vai ali pro ritual ali de Beltane, onde ela acaba se envolvendo no incesto, né? Com o próprio irmão. E daí a gente descobre depois nessas 100 páginas que ela acaba ficando grávida, né, velho? Desse incesto. E ela já notando que isso estava ali acontecendo, né? Ela começa a sofrer mais ainda. Tanto é que ela fica tentando transformar a situação numa situação mais aceitável, mas no final das contas ela não consegue muito, né, velho? Ela fica ali meio perturbada, porque, fala sério, o incesto é uma parada perturbadora. E mesmo ela colocando ali nos termos de ritual e é o desejo da deusa, né? E da Viviane, que é a própria senhora de Avalon, ela ainda fica sofrendo muito por isso. E você vê que a Viviane, depois, né? Porque eu sempre ponho o ponto e aí às vezes eu descubro lá na frente que é um pouco diferente. Mas no início ali não dá pra perceber muito, assim, que a Viviane tá interessada nisso, né? Ela, tipo, só... Até depois ela sofre um pouco, assim, porque ela diz que ama a Morgana como nunca amou ninguém, né, na verdade. E só que ao mesmo tempo ela também justifica, né? Ela diz que não, é isso aí mesmo, porque era o desejo da deusa e tal, e foi o certo a se fazer. Só que Morgana ainda sofrendo. Na verdade, a Viviane é uma pessoa que coloca o dever, né, acima de tudo. Então, ela sente sim que ela tá machucando a Morgana, só que a dor da Morgana não é prioridade, né, em relação ao dever que ela tem com o país, com a Bretanha toda, né? Então, desde sempre ela tenta maquinar tudo de um jeito que a Bretanha aconteça as coisas que ela quer para salvar a Bretanha, né? Então, uma Será vez que é por isso mesmo, Brunão? Que ela quer salvar a Bretanha? sim, Será? porque ela mesma fez a mesma coisa com a própria vida, né? Então, Uhum. um dos motivos dela parecer assim que ela não liga muito é porque isso aconteceu com ela mesma, né? Então você vê que ela é uma mulher já muito endurecida por tudo que ela passou,
Então, ela entregou a vida à deusa, né? E a missão dela é priorizar ali a Bretanha acima de tudo, mesmo que isso signifique machucar um parente, né? Então, você vê que a Morgana não é nem a primeira, né? Porque ela também manipulou a vida da Igraine primeiro, né? Sim, então, sim. manipulou a Igraine, mandou os filhos para onde ela achou que eles iam desempenhar uns papéis fundamentais e, assim, a relação da Morgana com ela até um pouco diferente, né? Que ela considera a Morgana como uma filha, né? Quer que a Morgana seja a sucessora, mas mesmo assim a Morgana não se livrou dos planos, né? E deu no que deu. E eu acho assim, velho, que se a Viviane de repente para de acreditar nisso, acabou a vida inteira, né? Porque o propósito da vida dela ali tá totalmente voltado para esses fins, né? Então, de repente ela começa a desacreditar isso. Véio, eu acho que ela enlouqueceria, né? E aí é muito mais fácil manter, né, a saúde mental nesse contexto da Viviane, mantendo a história e mantendo o propósito ali. Só que uma outra coisa também, você vê, eles, Merlin e Viviane, sempre ali mexendo nos pauzinhos, né? E tanto é que a própria Morgana até fala assim, de se sentir uma marionete nas mãos dela, né? E ao mesmo tempo, quando o Arthur vai lá receber a espada, né, a famosa espada, e depois a gente vai comentar até da onde que ela foi forjada, né, pelo menos foi o que eu entendi, eles criam, né, uma situação assim onde o Arthur não tem saída, né, ele é obrigado a fazer o juramento lá, por exemplo. Exatamente. Né? Ele tá num cerco assim, um negócio sem saída. Eles estão meio assim, veladamente, né? Coagindo ele e ele acaba aceitando. Então, mais um peão, né? Pelo menos aparentemente, nas mãos ali de Merlin e da Viviane, né? Ele fala muito da Viviane, mas Merlin é a mesma coisa, né? Só que é porque cada um tá no lugar, mas fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente vê a Viviane com a Igraine com a Morgana, mas Merlin tá ali com o Arthur fazendo a mesma coisa, né? Então, você vê que não foi nem velado, né? Foi direto, que a Viviane falou assim, olha, se você não aceitar a espada e não defender as tribos antigas, né? Como é que você vai ser rei sem o apoio deles? Então, até então faz sentido, né? Porque ele depende para enfrentar os saxões. Senão, ele fica totalmente à mercê dos inimigos, né? Mas você vê que no fundo ali tá a guerra entre religiões, né? Que a Viviane não quer se dar por vencida e aceitar o domínio dos cristãos, né? Então, exatamente. Tá fazendo de tudo ali para que a cultura e o povo dela permaneça ainda, né? Assim, eu acho que é igual eu comentei numa live lá do One Child Nation, né? Eu acho que a ideia dela não tá errada, né? Mas a execução ali que não foi uma das melhores, não. Sim, o como, né? É engraçado porque você comentou, tem muito disso, né? Nessa história, assim, de uma luta entre os cristãos ou os que se nomeiam cristãos e o pessoal que é do povo antigo, né? Que tá ali os druidas, né? O pessoal de Merlin ali e a galera né? O pessoal ali de Avalon, né? Que tá junto da Deus, enfim, tem o Cornífero também, alguns deuses aí nessa história. E só que é engraçado, né? Porque a Viviane, ela fala muito assim dos cristãos e tal. Só que ao mesmo tempo, você já viu como eles se referem ao Deus dos cristãos? Eles falam assim, que é o Deus morto, né? E com certo desdém, assim, você vê a hipocrisia, né? Tá em todo lugar, tá na gente,
tá em todas as pessoas. E aí, mesmo eles ali falando que os cristãos estavam totalmente errados e tal, na hora de se referir a eles, era dessa forma. Então você vê que no final das contas, eles não eram esse povo tão bonzinho assim, que não tinha nenhuma maldade, como os cristãos eram, né, naquele momento ali. O Merlin chega a ser um pouco mais respeitoso, né? Sim. Até porque ele tem que ficar lidando diretamente com cristãos, né? Então, até porque um dos conselheiros do Arthur é um padre, um arcebispo, mas a Viviane já tem essa raiva mais, né? Então, eu acredito também que é muito pelo medo, né? Então, assim, querendo ou não, os cristãos, né, estavam se expandindo e tudo que eles eram contra, eles destruíam. Então, eu acho que tinha muito medo da Viviane de perder aquilo que representava a vida dela. Né? Então, não tinha nem como você não ter raiva e medo de uma ameaça iminente, como ela tinha, né? Sim. Então, mas, assim, um ponto favorável pro lado dela é que, pelo menos, ela não fala em destruir as outras religiões, né? Ela só não quer que a dela acabe, né? Em contrapartida, assim, você vê que os cristãos chamam ela de feiticeira, que tudo que ela faz tem a ver com o diabo, que tem que acabar com tudo mesmo. Então, eu acho que não tem nem como não gerar um ódio pro outro lado também, né? Então, você vê que eu acho que nenhum dos dois lados quer ceder, mas pelo menos o povo antigo não quer sublimar os outros, né? Ele só quer continuar existindo. Sim, tem muito disso lá, né? Os padres, assim, querendo colocar a religião deles goela abaixo, né? Acontece muito, né? Eu sempre gosto de frisar aqui que os cristãos dessa história não representam os cristãos verdadeiros. Então, mas enfim, vamos lá pro próximo ponto, que eu coloquei aqui sobre... É porque, diga lá, Bruno. infelizmente, na verdade, isso do mesmo jeito que aconteceu no livro, né? Pela parte dos cristãos, né? Sim. Aconteceu na história. Então, Claro. por exemplo, se você pegar a Inquisição era isso. Os caras chegavam, logo que todos ali mal intencionados, perdão, e usando o nome de Deus, né? Então, é o que eu já falei, fica essa mancha, né? Infelizmente, por causa dessas pessoas aí. Mas o próprio Jesus disse, né, que nem todo mundo que chama ele de Senhor, ele vai reconhecer no final. É a mesma coisa, né? Então, sobre a Excalibur, parece que ela é forjada de um meteoro, né? É engraçado como coisas naturais, assim, eles colocam um misticismo ao redor, né? Então, veio das estrelas e tal. Eu fiquei pensando, caramba, será que foi um meteoro que caiu ali e desse meteoro forjaram a espada? Fiquei pensando isso. O que você acha, Bruno? Nossa, eles falam que a pedra ali é um meteorito, né? Eu acredito que... Eles não chegam a dar esse nome. Eles falam, sei lá, do céu ou estrela, não lembro agora. Isso, geral fala muito assim, pelo menos no meu, fala que era do meteorito. Então, eu não sei se chegou, caiu e eles foram lá, pegaram, não, mas eu acho que eles tinham ali algum jeito de diferenciar ou não, né? Mas a respeito do que você falou, assim, que eles mistificam muito coisa na natureza, é porque tem tudo a ver com a religião deles, sim, né? Sim, então, é verdade. Eles veneram muito a natureza, né? O ar, o vento, a terra, tudo tem um papel muito importante, né? Então, você imagina que você tem ali um material que caiu direto dos céus, né? Então, você vê que o fim foi reservado ali só para fazer não uma espada, né? Mas a espada. A espada que é capaz de ajudar o rei, né, a manter-se no poder ali com uma relativa paz, né? Assim, ela fala que com a espada e a bainha ele não vai ser ferido, né? Então pode lutar lá que não vai acontecer nada. Não vai sangrar muito, né? Primeiro fala que não vai ser ferido, mas depois fala que não vai sangrar até a morte, né? Já deu uma melhorada porque, né? Vai que dá ruim, né?
Com certeza. vai que o cara morre ou sangra demais. Enfim, mas logo em sequência, assim, o que a gente vê ainda é a história da Morgana, né? A Morgana, ela, nas 200 páginas, né? Essa 100 e a 100 da semana passada, ela tá muito presente, assim. E ainda, logo em sequência, né? Após esse fato da espada aí que a gente comentou, ela continua ali muito preocupada em ter esse filho ou não. E aí chega a hora que ela explode, né, velho? Porque chega a hora que ela treta mesmo com a Viviane e vaza. Simplesmente porque ela conseguiu perceber, né? A forma displicente que a Viviane estava agindo com ela, simplesmente para atingir aí os objetivos que a Viviane disse que é em prol do povo, né? Assim, da Bretanha, na verdade, do país, mas a gente não sabe mesmo, né, velho, se no final das contas não é uma coisa de ego, assim. E ela acabou rompendo, né, com uma pessoa que ela considerava uma pessoa muito importante para ela. Então, isso também aparece lá na frente, né, quando Lot fala para Morgause dar um jeito de sumir com o filho da Morgana, né, que vai nascer ali, que a Morgana depois decide, né, que vai ter o filho mesmo. E você vê, a Morgause, ela no começo ela fica meio assim balançada, mas depois ela decide afastar a criança ali os primeiros momentos, né, do bebê com a Morgana, porque com o intuito de fazer a Morgana não se apegar muito para acabar chegando no objetivo deles, né? Que é ter... No caso ali, ela não chegou a matar o bebê, mas quer ter algum controle sobre ele, né? Fazendo com que ele fique mais próximo deles. Então, tanto a Morgause quanto a Viviane, você vê aí as duas, tipo, vão fazer as paradas sem ver a quem e atropelar, tá ligado? É só um detalhe que até antes da Morgana sair, ela foi a pessoa que criou a bainha ainda da espada, né? Então, com o próprio sangue ali, ela sangrou na espada, Sim. ela costurou os símbolos e tudo. Então, você vê que essa relação com Arthur, né? Além do incesto, vai para a batalha. Então, você vê que eles estão muito mais unidos do que eles possam pensar, né? E indo ali para Morgana também estourando, né, com a Viviane, acho que de todas as sacerdotisas que passaram por lá, né, acho que ela, por causa do incesto, foi a que mais sofreu, né? Então acho que muito difícil ter esse sangue de barata, né? Pois é, Então velho. ela até manteve um pouco, né? Você vê que ela ainda participou de algumas reuniões, fez a bainha, que deixou ela muito debilitada, mas você vê que ela fica muito naquilo, né? Sobre a representatividade que a Viviane tem para ela e a consequência dos próprios atos da Viviane, né? Mas aí ela não aguenta e vai embora, né? Então, Uhum. mas você vê que, na verdade, não é só a Morgause e a Viviane, é todo mundo que tem poder ali, né? Que a Morgause nem tinha pensado em certas coisas, né? Até o Lot começar a ficar ali no ouvido dela, né? Porque o filho do Lot seria o próximo ao trono se não fosse o filho da Morgana, né? Então ele fala, olha, dá um jeito de sumir com o menino que o próximo rei é o nosso filho, né? E a Morgause, ela é uma mulher muito ambiciosa também, né? Também. Mas eu acho que ela ainda ficou balançada, né? Porque ela teve até mais contato com a Morgana do que a própria Igraine, né? Então ela se questiona, né? Como é que eu posso ser capaz de fazer isso com uma menina que eu considero minha filha, minha Sim. parente, né? Só que aí no finzinho, né? A fome de poder bateu na cabeça, né? Assim, pelo menos não matou o menino, mas maquinou ali, né? Para a Morgana não se apegar tanto, né? Porque eles têm essa ideia fixa de que a Morgana nunca quis a criança, né? Uhum. Então, Mais uma vez, Bruno, é tipo assim, eu chamo de criar contexto.
Eles criam um contexto para tornar algo que seria ruim, né, mal, mais tranquilo para a mente deles, para a própria consciência, né? Então, a gente vai fazer isso, mas é porque sabe como é que é, né? Ela já não queria mesmo, então, né? A gente só tá ajudando ela, mas não é. Um fim para justificar o meio, né? Então, mas você vê que todos ali, acredito que até hoje é assim, né? Então, Sim. Eu acho que toda oportunidade que tinha que se aproveitar ali para você ter mais poder, as pessoas não pensavam duas vezes, né? Então, acho que a gente está vendo muito sofrimento pela parte da Morgana, né? Então, aonde ela tá, tem alguém querendo aproveitar dela, né? Sim. Sempre nessas histórias, né, ambientadas nessas épocas assim, e até hoje, né, claro, com certeza, a gente vê essas lutas por poder, né, e como o poder é sedutor para essas pessoas, né? Bom, vamos pensar, a Morgause ali já tinha uma vida boa, quer dizer, dentro dos parâmetros ali, ela era casada com um rei, né? Para que mais? É muito semelhante, né? Isso nunca mudou com os tempos de hoje, né? Sempre é semelhante assim, porque a gente vê aí pessoas, os políticos, né? Que são os reis de hoje, se a gente pode equiparar com essa galera. Eles estão sempre ali lutando e brigando uns com os outros e mal intencionados, né? Muitas vezes para adquirir o que quer. Claro que isso não está restrito à nossa classe política, né? Isso aparece em cada um de nós em pequena ou maior proporção. Mas é paia, assim, é triste ver isso. Porque você vê as pessoas maquinando ali, velho, para simplesmente atingir um objetivo, né? E, velho, passa por cima de quem tá no meio, né? Porque o raciocínio da Morgause, por exemplo, né? Tá beleza, eu sou casada com um rei, mas imagina se eu for a mãe do rei, né? Então, do grande rei. Então... E ela se ressente, né? Porque ela não foi a escolhida para casar com o Uther, né? Você vê que todo mundo queria casar com o Uther, de certa forma, né? Porque chega uma hora que até Viviane se questiona, será que foi a melhor ideia ter mandado Igraine e todo não mundo eu, querendo né, ficar ali no poder, pô, no bem bom, né? Então o Uther ali era o touro dourado, né? Que todo mundo ambicionava, né? O mais cobiçado. E agora é o Arthur, né? Exatamente. E aí tem outra parte assim que, enfim, outro ponto que eu destaquei, que na verdade eu até trouxe a frase completa, assim, que o Arthur morre, o Uther morre, né? O Arthur é coroado. A Igraine decide ir pro convento, né? Passar os seus dias lá. E aí ela tá preocupada, assim, com Morgana e tal, onde é que Morgana está. E ela pega e chora, né? E aí nessa hora uma lágrima pega lá no negócio que ela usa pra fazer eu vou falar tricô, mas eu nem sei se é isso. É mais ou menos isso, um negócio assim. E aí ela fala uma frase, velho, que eu achei assim, pô, como representa a história das mulheres nessa época, né? Ela diz assim, as lágrimas que as mulheres derramam não deixam marcas no mundo. Então, tipo assim, traduzindo, né? O sofrimento das mulheres não faziam a mínima diferença para as pessoas ali, né? Principalmente para os homens, né, da época. E eu, caramba, ela falou de uma forma... quase uma metáfora, né, assim, e só que representa bastante essa condição lá. Mesmo as mulheres que estavam no poder, né, ou próxima do poder ali, elas ainda não tinham um papel tão bem visto, assim, na sociedade, né, não podiam fazer muitas coisas, tanto é que o Lot colocar a Morgause como, entre aspas, né, não é que ele coloca, mas ele diz que ouve os conselhos dela, né, é uma coisa extremamente estranha, assim, naquela sociedade, né? Naquele contexto ali, acho que quem realmente tinha algum poder era só a Morgause e a Viviane. A Viviane por ser a Senhora do Lago, né? E o Lot, mas porque também a relação entre a Morgause e o Lot é por interesse, né?
chegam até um certo afeto um com o outro, mas eu acho que é porque os dois são muito gananciosos, né? Então, meio que casou. Então, mas você vê que a relação deles é totalmente estranha, assim, nesse sentido. Você vê que ele fica com outra mulher na frente dela e ela não tá nem aí. E, Exatamente, é um e casamento muito estranho, é, velho. é uma relação aberta que eles têm, basicamente, né? Que a função dela foi dar os herdeiros dele e ele escuta de fato ela, tanto que eles conversam sobre as coisas. Só que em relação a ser marido e mulher, então isso não existe, né? Que ela fica com outros caras enquanto ele não tá lá e ele na cara dura pega outras mulheres com ela lá. Só que ela tá cagando. Então eu acho que essa postura dela casa muito com a postura do Lot. Então eles Ela tá lá por acabam. interesse mesmo, é que nem você falou, pela É, posição, pelo que ela pode ganhar, né? Pelo que é, ela pode conquistar. Então, exatamente. Então eu acho que eles se deram bem nos negócios, né? Então aham, ela tem a descendência real dela, que por mais que ele não esteja muito aí, é importante. Ele tem a posição dele, né? Porque ele tem herdeiro de uma pessoa que tem uma linhagem boa, e aí ficam lá, maquinando um com o outro. É muito mais amizade do que casamento. Você na vê verdade, em vez nessa. de Morgause, o nome dela tinha que ser Viviane, né? É, meio que tá na família, né? Mas eu acho que, como eu falei, não tá restrito às duas, né? Eu acho que quem tá no poder, ele tá maquinando, né? Tanto que o Lot até fala, eu não. Não o Lot, né? Mas na frente você vê que tem um outro rei ali também que manda a filha casar com Arthur por interesse. Então todo mundo tem um interesse ali, né? Sim. Eu acho que o que difere um do outro é até onde ele pode chegar, né? Até onde essa pessoa vai para alcançar os interesses. Sim, o Arthur até parece um cara honrado, assim, né, velho? Pelo menos por enquanto. Ele É porque ele tá parece. novo ainda, né? Deixa ele ficar mais um Inexperiente. pouquinho ali, né? É, assim, ele parece honrado, mas você vê que ele já participa das maquinações, né? Assim, porque ele vai lá se constar com a Igraine e com o Meg sobre com quem ele deveria casar. Ah, não achei Então, maquinação, não, velho. Achei de boa. assim, aquilo era comum, né? Mas, de certa forma, não deixa de ser um acordo, né? Um tipo É. de maquinação, porque o interesse dele não era casar, o interesse dele é ter homens e armas, né? Então, você vê que, aí já pulando pro capítulo da Gwen Rifar, né? Ela fala, nossa, será que eu sou só uma outra égua aqui, né? Que ela Aham, se só pra sente reproduzir, né? Exatamente, ela se sente um objeto, né? Eu acho que assim, dentro do contexto, né, daquela sociedade ali, o Arthur até que ele é um cara gente boa, velho. Porque assim, É, se você for ver, o casamento ali era visto como, principalmente entre os nobres, né? Velho, tinha. Não era. Eles não casavam por amor, digamos assim, né? Era uma coisa de total interesse, assim. Então, ou é uma aliança que você vai fazer com outra nação, ou nesse caso, né, da Gwen, tinha os cavaleiros ali, né, que o Arthur ia receber para o próprio exército. Então, sempre tinha alguma coisa assim, mas dentro desse contexto, como eu falei, é uma coisa assim que a gente bota em perspectiva, né? Relativamente. Comparado com os outros homens que apareceram na história, até então o Arthur é um cara até gente boa, assim, porque ele chega a falar com a Gwen, né? Que vai tentar tratar ela da forma como o Lot tá tratando a Morgause, assim, de chamar ela pra reinar junto com ele e tal. E ele pareceu ser respeitoso. Só que a Gwen, eu quero falar um pouco dessa personagem, velho. Mas enfim, só finalizando sobre o Arthur, como eu falei, eu não achei que ele tava maquinando, eu achei que ele foi lá buscar o conselho da mãe, né, que diante das possibilidades ali, até parece que ele tem boas possibilidades ao redor dele, mas ele talvez enxergou que a mãe era a pessoa mais indicada para escolher uma mulher para ele, né? Foi isso que eu entendi, não entendi que era uma... pô, o bicho tá bolando uma parada assim, sacou? não, assim, é de
de querendo ou não, ele não tá pensando muito na vida da Gwen Rifar, não. Ele tá pensando nas guerras que ele tem que travar e tal. Sim, Isso ainda não faz dele uma pessoa ruim, porque eram os costumes da época, né? Mas ele ainda tá novo, tá aprendendo esse negócio de rei. Com certeza vai chegar uma hora da politicagem, de gente querendo trair. Então, ah, claro. a situação vai acabar transformando ele, né? Então, é porque ele não tá ainda totalmente ambientado numa vida de rei ainda, né? Tá Sim, muito no começo. sim. E a Gwen, o que dizer dessa personagem, né? Que eu fiquei lendo e só analisando ela, né? Uma pessoa extremamente ansiosa, né? Uma pessoa que até tem ali talvez uns indícios de pânico, tanto é que é descrito como pânico, né? E tem uma hora que inclusive ela nem dorme, então eu fiquei pensando assim, olha lá, ó, sintomas de uma pessoa adoecendo mentalmente, né? Já Então, adoecida, né? Na verdade. exatamente, assim, claro que não se configura ainda uma síndrome de pânico ali, aparentemente, porque ela até consegue sair de casa, ela até consegue, mesmo com a sua ansiedade, com os seus medos ali, enfrentar as coisas, né? Então ela não é totalmente paralisada, mas que ela tem um indício para adoecer de forma grave, ela tem, né? Tanto é que ela tem medo de umas coisas assim que aparentemente não dariam medo, né? Numa pessoa que tá com a mente tranquila, né? Mas ela não. Sempre naquele negócio assim de... isso é ansiedade, sabe? Você fica projetando, assim. Você traz um futuro possível, só que é um futuro ruim, e você fica pensando nele o tempo inteiro. Então, essa personagem, ela faz muito isso, né? Tanto é que em vários momentos ela traz o que ela tá pensando, né? Pô, será que é isso? Será que é aquilo? E sempre algo ruim, que não vai ser bom para ela, né? Então, por exemplo, quando ela chega lá, o Arthur fala dos cavalos e tal, que ele tem que ir lá ver, e um papel que ele tem que desempenhar mesmo. Só que ali ela já vai e interpreta aquela situação como, pô, ele nem tá tão interessado assim em mim, ele quer mais saber dos cavalos e tal, né? Então você vê uma pessoa assim, na beirinha de adoecer mentalmente. Eu acho que ela tem até um motivo, né? Porque ela transparece ser uma pessoa que tá trancada pro mundo. Então acho que Uhum. primeiro que ela não conhece a vida fora do castelo porque ela tem medo. E segundo que não tem comunicação com os próprios pais, né? Então você vê que Sim, o pai dela vive tirando onda com ela, falando: "Ah, minha filha chama é ela de cabeça de vento". vento. Você vê que é o tempo todo. Então, pelo que dá a entender, eu acho que toda vez que ela tinha qualquer tipo de aflição, ela não podia falar disso com ninguém, né? Que Uhum. pelo fato já dela ser mulher naquela época, né? Então o pai dela chegava: isso não tem nada a ver não, sua cabeça de vento. E a madrasta também não parecia ser uma pessoa que ela falava tanto, então ela é Uhum. uma pessoa que é muito reprimida, né? Você vê que Sim, então e acaba gerando medo de tudo. sim. Então você vê que e é o que ela tem 18 anos ali, que na época a pessoa já era muito madura, né? 18 anos já Então, tinha 6 filhos, né, ali naquela época. né? Então eu vi muito assim, ela tem 18, mas mentalmente ela tem 10, né? Então, mas muito pelo contexto que ela vive, né? Aí você tocou num ponto interessante, assim, Brunão, que é exatamente isso, assim, o adoecimento, né, o adoecimento mental, assim, talvez a grande maioria, né, claro que tem outros que têm outras causas, mas é isso, assim, você sempre vê no ambiente familiar ali alguma disfunção, né, então esse ponto que você tocou dá pano, assim, dá contexto pra Gwen ficar do jeito que tá, né? Então a menina enclausurada, que não saía de casa, não podia sair provavelmente, né? Não era nem opção dela. Tanto é que ela até comenta assim que ela gostaria de voltar pro convento, que é onde ela ficou lá um tempo e tal. Só que parece que ela não pode, porque ela teve que voltar para cumprir os deveres das mulheres, né? Filhas de nobres, que era casar com alguém.
né? Então ela é obrigada a voltar e você vê que ela até comenta, né, que ela fala algumas vezes dos medos e do pânico e tal, só que, como você falou, quem a ouve começa a reprimir isso, né? E até, como o pai dela falou várias vezes, chama ela de cabeça de vento, ou seja, fazendo com que aquilo que ela tá passando seja algo como se fosse besteira, sabe? Mas quando na verdade não é, né? E isso é muito comum, cara, muito comum hoje em dia, assim. E na verdade é até isso que provoca o adoecimento das pessoas, né? Psicologicamente falando. De muitas pessoas, quando ela não tem esse espaço para se abrir. E aí você vê a Gwen já pipocando de sintomas, né? Então é o pânico, é a ansiedade. Eu falei que ela não dorme, né? Então, na verdade, ela só fala isso uma vez, não dá para afirmar que é sempre, né? Mas é muito comum também uma pessoa que tem esses sintomas aí não conseguir dormir, fica pensando demais, não desliga a mente, não descansa, né? Então você vê que ali ela tá indo de encontrar o Arthur, e aí eles acampam ali e ela não consegue dormir. Aí Graine acorda, né? Porque ela tá lá gemendo e o que tá acontecendo com essa menina, né? Ela simplesmente não consegue dormir de ansiedade. Essa foi a minha interpretação na hora, né? Então a gente precisa... Nessa parte, ela fala assim pra Graine, será que o Arthur vai gostar de mim? Então, ela tá com isso na cabeça, né? Essa coisa fixa de se ela vai prestar ou não, né? Exatamente, isso é padrão, assim, velho. Pensar sempre de uma forma negativa, né? Será que eu dou conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E geralmente concluindo que não vai, sabe? Que não vai conseguir. Que no caso dela, né, que o Arthur não ia gostar dela, ou até quando ele lá fala com todas as palavras, né, que quer cuidar dela, quer fazer com que ela seja feliz, que quer colocar ela ao lado dele para reinar junto com ele, até nesse momento, aí mais uma vez, ela cria um contexto para desvalorizar isso que ele tá falando e voltar para o que ela estava pensando, que na verdade é só uma hipótese, né? Mas ela acaba acreditando nessa hipótese ruim, né? Mesmo ele tendo falado aquelas coisas para ela. Ela falou, mas na verdade não deve ser isso, né? É tipo meio assim que acontece. Cara, eu vejo isso muito assim nos atendimentos que eu faço, né? Tá muito presente essas características, né? No adoecimento psíquico. Mas você vê que, igual eu tô falando, a Gwen Rifar não é assim, nem muito por causa dela. Então você vê que ela é acostumada a levar tapada, né? Patada. Então, pai, tô acontecendo isso aqui, né? Você é cabeça de vento. E com certeza é uma coisa que ela vive por muito tempo, né? Então você vê que tem uma hora que, quando ela fala que conhece o Lancelot, né? Aí ela fala, eu conheci ele quando eu me perdi, né? E aí me trouxe de volta. Aí o pai dela fala, mas também se você der 3 passos para fora do castelo é capaz de você se perder. Você se perder. Então, assim, ela, como não criar tanta negatividade na mente, sendo que tem sempre algo alimentando isso, né? Então, exatamente. Ela cresceu assim. Então, exatamente. Eu acho que até quando acontece algo bom, eu acho que ela fica tão impressionada que é difícil de acreditar, né? Porque tem esse ciclo do que ela vem passando, né? Então, você vê que ela é uma pessoa que já tem predisposição a sentir medo de tudo. E aí, o contexto que ela vive só alimenta, então a cabeça dela fica desse jeito, né? Tá pra despirocar ali. Exatamente. E eu vou dizer que nem chega a ser predisposição, né? Que predisposição é quase algo genético, assim, que a qualquer momento pode acontecer, dependendo do gatilho, né? É mais algo construído mesmo ali, ambientalmente, né? Construído ali no contexto familiar, porque é dentro da família que a gente se prepara para o mundo, sabe? Então, se você tem uma família
que te apoia, que te valoriza, né? Que não fica te tirando de tempo, que nem o pai da Gwen, provavelmente você vai ter mais forças para lidar com o mundo lá fora e mais forças para lidar com as dificuldades, né? Agora, se isso não acontece, aí é onde abre espaço para os adoecimentos, né? Então você vê que no contexto dela é exatamente assim que funciona, né? Um pai que não dá trela para ela, que não valoriza o que ela tá sentindo e que faz chacota, assim, que brinca, né? Que, enfim, desmerece. E aí dá nisso. Você vê que, por Diga exemplo, lá. é só fazer a comparação de como um garoto era criado e uma garota, né? Então, só pelo fato de ser homem, herdeiro, então o menino tinha todas as atenções voltadas para ele. Então, a probabilidade dele ter algum adoecimento mental era muito menor, né? Então, você vê que geralmente todos os homens ali, eles dão a entender que eles estão bem, assim, mentalmente, né? Então, eles não têm nem tempo para ter esses beijos, essas coisas, né? Porque todo o ambiente ao redor deles, né, é direcionado para o crescimento deles. Sim. Bom, e o último fato, assim, é que a gente vê ali dentro do dote, né, da Gwen, que tá indo lá pra Caerleon, né, tá indo pra lá pra cidade do Arthur, que tem um objeto icônico, né, dessa história que tá indo junto, que é a mesa, né, que na verdade até olhei, a tábua redonda, né, que tábua é mesa, né, significa mesa. E era a mesa redonda ali onde o Arthur se reunia com os seus cavaleiros, né, que eram os seletos ali, os escolhidos. E, enfim, esse foi meu último ponto, assim, só uma menção, né, sobre a mesa tão falada, ela tá indo de encontro ao Arthur agora, né? Brunão, Isso. Considerações finais aí pra gente finalizar hoje. Tem um ponto ainda, Então né, vai lá. que a gente vê também como a Igraine ficou decadente, né? Então, pelo menos na minha opinião, virou uma mulher patética, assim, né? Que só agora, depois de tudo que aconteceu, ela também começa a refletir um pouco, né? Que você vê que ela se arrepende de umas coisas, só que ela é uma pessoa muito entregue pela situação. Ela é uma pessoa que não luta, né? Então você vê que ali ela tá preocupada com Morgana e ela fica pensando em até usar a visão para saber como é que tá. Só que ela já tinha se entregue, né, ao convento, e aí não, porque se eu usar a visão vai ser coisa do diabo. Então você vê que eu vejo a Igraine uma mulher totalmente avulsa da própria vida, né? Então sempre tem alguma coisa ditando o que ela vai fazer. Ela não tem as rédeas da vida dela, né? Então eu acho esse final dela aí, né, no convento, e você vê que ela sempre está conflitante, né, sobre com o passado e o futuro dela. Achei que o fim dela foi bem patético, assim, né? Não acabou ainda, pô. Ela tá viva ainda, você já tá falando fim. Não, o fim, assim, é porque a gente já tá passando por uma fase de transição. Então, Sim. o que ela tinha que fazer, ela já fez, né? Então, ela agora só acompanha os acontecimentos, né? Mas você vê que a Viviane ainda tem um papel, a Morgause ainda tem um papel, só que a Igraine, o que a Igraine tem pra fazer? Nada. Mas ela ficou muito de lado, né, velho? Ela que se colocou de lado, na verdade, depois que ela casa com o Uther, né? E é isso, o papel dela acabou ali na história, né? Ela apareceu agora, mas realmente, talvez ela não apareça de novo. Mas aí, Brunão, finaliza pra gente aí com suas considerações finais. Minhas considerações finais são essas, né? Então, você vê que é uma época que o jogo, assim, né, com a vida alheia era muito forte, né? E vamos ver o que vai acontecer com a Morgana, com esse menino que ela teve e com o Arthur, né? Então, a gente viu que o Lancelot pode ser um possível talarico ali, né? Então,
Então acho que tem muita novela ainda pra se desenrolar ainda. É verdade, tá com cara de novela, velho. Mas, bom, as minhas considerações finais foi essa terceira parte, né? Foi mais legal que a segunda. Li com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim. E vamos ver, né, velho? Vamos ver o que essa história vai dar. Claro, tem muitas histórias sobre o Rei Arthur por aí, mas eu tô achando um pouco diferente, assim, das que eu já li. E vamos ver onde que vai chegar, né, essa história. Bom, eu acho que o diga aí, Arthur, Bruno. a parte dele tá muito feliz, assim. Quando tá muito feliz é porque vai dar muita merda depois, né? Pra equilibrar. Exatamente. Bom, então é isso. A gente vai ficar por aqui.